Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Terceiro episódio da quinta temporada está no ar, foi lançado por volta da 00:30, chegou ali no HBO Max e cara, várias referências legais. O episódio com certeza é o episódio mais diferente que eu já vi de Rick and Morty e nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Pois é, cara, que episódio maneiro! E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aí para dar aquela força, deixa o seu like aí e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E cara, Rick Convenience Morty, o terceiro episódio da quinta temporada, manteve o padrão de qualidade não só nas animações, como no roteiro e em tudo que aconteceu ali. Cara, essa temporada vem sendo realmente irada. Esse episódio faz referência a uma verdade inconveniente do ex-candidato a presidente e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, um documentário que participou do Oscar sobre poluição e os efeitos que ela causa na humanidade. Bate até com o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, dia do lançamento do episódio, e eles quiseram, claro, usar essa data para falar disso também. A principal referência desse episódio, além desse documentário, é o Capitão Planeta, uma animação ali dos anos 90, criado pelo super empresário americano Ted Turner. Aliás, cara, Ted Turner é o criador simplesmente do Cartoon Network. Então, é um cara que lá no começo dos anos 90, e assim ele como a sua família, criaram uma instituição de proteção à natureza e tudo mais. Então ele teve a ideia de criar um desenho que alertasse os jovens e adolescentes da época sobre esses problemas com poluição e várias outras coisas de questões ecológicas. E assim foi criada a animação dos 5 adolescentes que tinham anéis elementais e quando unidos eles invocavam o Capitão Planeta. Essa é a principal referência para nossa super heroína que aparece aqui no Rick and Morty, a Planetina. There's only one solution for Earth's pollution. You! E apesar de ser um episódio com várias referências aí a The Boys, a Invencível e outras séries e filmes, eu não quero falar muito de referências agora, trouxe só essas duas de começo pra vocês. Eu quero falar do episódio em si. Cara, que episódio diferentão, olha só. Ele começa com aquela cena do Cold Open, que agora eles já tinham liberado, né? Então a gente vê ali o Morty e o Rick fazendo um merchandising de uma camiseta deles, então dando essa quebrada aí na quarta parede, né? E do nada começa a chover ácido, começa uma chuva ácida causado pelo Fuinha Diesel, ou Diesel em inglês. E aí a gente conhece a nossa super heroína, a Planetina, com frases feitas, com algumas frases que também são faladas lá pelo Al Gore, e o Morty fica encantado. O que eu achei legal é porque a gente vê o Rick super empolgado ali com a camiseta, aventuras de Rick and Morty. Mais uma vez a gente vê o Rick com a babinha daquele líquido que ele toma, então voltamos a ver isso nessa temporada. Mas o Morty acaba cagando pra isso quando ele chama ela pra tomar um sorvete e ela acaba chamando ele pra ir pra outro lugar que ela vai levar ele voando. Ele arranca a camisa e joga no Rick, quase como se ele estivesse dando uma rompida com o Rick and Morty, com as aventuras do Rick. E o Rick ainda fica de cara com o que acontece. Isso, na verdade, vem meio que completando o que tá acontecendo ali desde o final da quarta temporada e dessa quinta temporada, agora nos primeiros episódios também. A gente vê os personagens cada vez mais independentes do Rick, né? E principalmente o Morty tá ficando cada vez mais desse jeito, independendo do avô dele. Só falta daqui a pouco chamar o avô dele de cringe e ele tá aí de boa, vivendo as aventuras dele sozinho, que é a preferência dele nessa quinta temporada. E daí pra frente a gente tem um episódio que mistura um Rick and Morty tradicional com uma sitcom dessas que tem How I Met Your Mother e Friends, porque é o que parece. A gente vê um pouco da interação da família ali num dia de rotina normal. Você vê que a Summer tá mal porque terminou com um namorado e o Rick tá mal porque o Morty meio que deixou ele de lado. Então ele vem, coloca a camisa na Summer e diz que vai levar ela pra uma aventura em planetas que estão fazendo festas de comemoração porque vão explodir, o que é uma aventura muito a cara do Rick e do Morty, mas ele resolve fazer com a Summer, até pra dar na cara do Morty que tá ali na frente. Ele fala que é a neta favorita, que não é pra ela ficar mal, que ela vai esquecer de tudo isso quando eles estiverem se divertindo. Então, poxa, mais uma vez o Rick sendo legal com alguém da família aí, e claramente bateu no coração dele o fato do Morty ter cagado pra ele naquela hora com a camiseta. Então até ele coloca a camiseta na Summer, você vê que ele desenhou ali um cabelo
cabelinho, trocou o nome do Morty pelo da Summer. Jerry fica lá berrando que ele não deu autorização, mas a Summer acaba dando no meio dele, dizendo que ali não é a Rússia, e eles resolvem então ir pra essa aventura. Enquanto isso, o Morty tá emocionadão ali, mostrando pra mãe dele os vídeos, né, da planetina salvando o mundo e tudo mais, e a mãe dele já tá desconfiada porque ela é muito mais velha. Então é mais um episódio que voltou àquela fórmula antiga da gente acompanhar duas histórias paralelas ao mesmo tempo. O que eu achei muito legal, porque são histórias muito diferentes. A gente vê o Jerry e a Beth um pouco mais coadjuvantes nesse episódio, apenas ali como entraves pro novo romance do Morty. Mas a gente vê o Morty então vivendo esse romance, mais uma vez o nosso Mortyzinho vivendo um romance. A gente vê que a evolução dele não é só nos outros sentidos, mas também nesse campo sentimental, né? Recém no primeiro episódio ele tinha vivido tudo aquilo com a Jessica e agora ele entra de cabeça em mais um romance. É bonitinho até ali o começo do relacionamento dele com a Planetina, que eles ficam mandando aquelas mensagenzinhas, aparece a conversinha do WhatsApp do lado, como em 13 Reasons Why, por exemplo. Mas é um episódio que acaba abordando um outro lado dos super-heróis, como a gente vê lá em The Boys. E a gente vê ali que as pessoas que invocavam a Planetina agora já estão mais velhas, eles vêm fazendo isso desde os anos 90. E a gente vê que a vida dela é toda agitada por questões comerciais, eles querem literalmente vender ela para uns árabes. Então tem toda essa questão em torno do super-herói e como que eles se envolveriam com essa mídia e com tudo isso que acontece atualmente. Enquanto isso, o Rick e a Summer estão a caminho dessas festas doidas de despedida, né? Desses planetas que vão explodir. E a gente vê um momento da Summer com o Rick dentro da nave em que eles estão planejando como que vai ser a festa. E cara, o Rick and Morty chegou perto aí de quase passar do limite, mas é Rick and Morty, né? Então vai do seu gosto que tá assistindo. Eles falaram realmente muitas coisas pesadas ali, e a gente já vem vendo há algum tempo, mas o entrosamento da Summer com o Rick tá absurdo nesse episódio, nessa temporada. Afinal, a Summer tá ficando cada vez mais parecida com o Rick, o que surpreende, porque aos pouquinhos isso veio acontecendo. A gente fala muito do Morty e do Rick, mas a gente vê a Summer ficando ainda mais parecida com o Rick do que o Morty, né? Nessa ideia principalmente de bebidas, de drogas. Mas uma coisa que eles estão combinando ali na nave é de não se apegar a ninguém. O Rick tá dando essa força pra Summer, dizendo que é só pra eles curtirem, mas a gente vê que não é o que acontece. Afinal, é um episódio em que na primeira festa o Rick acaba se apaixonando ali por uma extraterrestre. E cara, a gente vê como o Rick realmente tá se sentindo solitário, velho. E aí acaba o primeiro, cara, é sensacional o planeta explodindo. Eu achei essa ideia irada deles fazerem festa pra comemorar. E a gente vê então que o Rick acaba levando escondida essa mulher pra próxima festa, e a Summer já começa a ficar irritada com isso. Ela acaba dizendo pro Rick: cara, você não tá vendo que ela tá com você só porque assim ela pode continuar sobrevivendo pra onde você levar? E o Rick não acredita porque ele tá apaixonado, encantado por ela. Em contraponto com isso, a gente vê acontecer a mesma coisa com o Morty na história do outro lado. E aí os adeptos da teoria de que o Morty e o Rick são a mesma pessoa dá arrepio, né? Porque a gente vê que o Rick se apaixona rápido, assim como tá acontecendo com o Morty. A gente já viu o Rick se apaixonando outras vezes ali, principalmente lá na questão da unidade, lá na primeira temporada. Então a gente vê o Morty aqui com a heroína. Tem um momento ali que ele vai pro quarto com a Planetina e a gente vê o nosso Mortyzinho lá em ação. E aí ela tá sendo invocada pra um evento que parece tipo esses eventos tipo a Comic Con, sabe? E aí, quando ela é invocada, o Morty acaba vindo abraçado nela, dá o maior problema, eles tentam separar, o Morty é sequestrado, e aí, meus amigos, o Morty pira. Ativa o modo Morty fodão da quinta temporada, escapa ali do esconderijo, mata todos eles e pega os anéis, ficando forte, conseguindo invocar ela e dizendo que agora ela está livre. Aliás, mano, o jeito que o Morty chega vestido de entregador de pizza e joga o crânio do cara que ele matou de primeira, meus amigos, o Mortyzinho tá ficando foda. Ah, um detalhe interessante e curioso que eu reparei nesse episódio é que quando eles estão indo lá pro planeta Morglatts no primeiro, a Summer tá com um relógio que é muito parecido com aquele relógio que o Rick tava usando lá no planeta das iscas. Será que ela fez iscas? Ou ele simplesmente deu o relógio pra ela ficar ali de aviso se acontecer algumas coisas? A gente viu nessa temporada que o Rick tá confiando muito na Summer pra fazer essas coisas aí mais complexas, como por exemplo mandou ela lá pra Fossa das Marianas. Mano, peitos nos cotovelos.
E cara, a gente tá vendo o Morty viver os seus romances adolescentes, né? Que sempre tem aquela intensidade toda. Várias vezes até a Beth fala num momento pra ele e que esses amores passam rápido. Mas cara, velho, ele tá muito revoltado nesse episódio. A primeira vez lá que ele fala que vai fazer o que ele quiser, ele bate a porta, volta e bate várias vezes pra dar na cara do Jerry e da Beth, né? Os pais dele. Mas depois, no momento em que ele traz a Planetina pra casa e ele diz que ela vai morar ali com eles, que a Beth fala que não, absolutamente não, tomando seu vinho, ele fica puto da cara. A Beth fala que ela é muito mais velha e tudo mais. A Planetina acaba saindo. E aí o Morty tem um dos seus grandes momentos até agora na série, que é o momento em que ele faz uma reflexão sobre a vida dele, desabafando, indo às lágrimas, porque é tudo muito difícil de levar em consideração as coisas que ele fala, é tudo visto como dificuldade, as coisas, as ideias dele, mesmo ele já tendo andado centenas de universos, visto muitas coisas diferentes, a única que entende ele seria a Planetina, que faz ele se sentir no seu lugar. Velho, esse discurso do Morty é foda. Ele sai dali e vai voando com a Planetina num momento bem dramático no episódio. Só que aí, né, meus manos, a gente sabe que o Morty tem um karma dos seus romances acabarem mal, né? Então, ele acaba saindo junto com ela ali, uma música bonita de fundo. Eles vão lá salvando elefantes num lugar, apagando fogo no outro. E a gente vê que ela começa a dar uma pirada, né? Porque ela chega num lugar e fura todos os pneus do carro e ativa uma placa dizendo andem. O Morty fica... Vem daí uma cena irada, galera, a animação dessa quinta temporada. Tem que aplaudir porque tá sensacional. Começa a vir um fogo em volta dela assim, o olho dela muda e ela começa a botar fogo em tudo. Quase como numa cena da Fênix Negra, o último filme que saiu, que... eu achei horrível. Lembra também, se você não assistiu o final de Game of Thrones ainda, não vê essa parte agora, pula 10 segundos aí pra frente. Mas lembra também a Mad Queen lá, o que acontece com a Daenerys no final. A gente vê o Morty chorando e aí o olho dele ficando com aquele fogo subindo, ele vendo as pessoas todas inocentes ali sendo queimadas. E ela tá tipo queimando pessoa inocente pra salvar o mundo. Mas eu digo pra vocês o que eu acho que é isso, galera. O Capitão Planeta original, quando eles chamam lá, né, eles chamam com fogo, água, vento, terra, que são os 4 elementos, assim como a gente tem aqui. Mas tem um elemento que tem lá, que é o coração. É o último, é o coração. Vai, planeta! Talvez falta esse senso, essa noção de que as pessoas também são parte do planeta. São as únicas que, inclusive, podem vir a salvar o planeta. Então falta essa noção pra ela. E, infelizmente, ela perde todo o controle e o Morty cai na real, que a mãe dele tava certa. E aí, voltando pra nossa outra história, o segundo planeta em que a Summer e o Rick estão lá, cara, a dublagem tá muito sensacional. Assista se você não assistiu ainda. Esse segundo planeta eu achei o mais divertido. E a gente vê o Rick ali curtindo uma paixão, um amor. E a Summer tentando fazer ele acordar. A Summer dando uma de Rick com o Rick. Oh my god! Ela pega a nave e vai lá e destrói esse astro que tava vindo pra destruir o planeta. Então acaba com o apocalipse. E velho, tava acontecendo muita coisa louca ali. E aí ela fez isso pra mostrar pro Rick que a alienígena tava ali só por causa disso e não porque gostava dele. E é o que acaba acontecendo, o Rick percebe, ele fala que ele foi burro e tudo mais. E aí a gente tem uma das conversas mais legais e mais sentimentais até agora de todos os tempos em Rick and Morty. Cara, e quando eu assisti essa cena aqui, ó... teria feito o mesmo por você. Promete? Te amo, Wolverine. Não deixa isso estranho. Sério, juro, eu fiquei tipo esperando pra ver, tá, em que momento que vai explodir e vai mostrar que eles são iscas, na verdade. E eu fiquei, será que a gente tá vendo uma aventura de um outro universo? Ou se realmente os personagens estão um pouco diferentes, né? Primeiro que a gente nem escuta mais o Rick arrotar. Isso quer dizer que ele tá muito mais são nessa temporada. A gente vê, na maioria dos momentos, ele tá sem aquela babinha. Quando ele tá bêbado com a Summer, ele tá com a babinha. Então é um momento que a gente vê, lógico, que ele tá bêbado, até ele quase não consegue pilotar a nave ali. Mas ele está mais são, tá mais apegado com a família, tá mais se sentindo mais solitário. Como a gente já falou e eu já falei nesse vídeo aqui sobre o que está acontecendo com o Rick, você pode assistir depois. E até nessa conversa, então, o Rick fala pra Summer que foi bem Rick o que ela fez. Mostrar pro Rick que... cara, acorda, você era o cara que falava que o amor era só uma mistura química e agora você tá dizendo aí que o amor tem que ser aproveitado. Quem é você? A Summer tá fazendo esse papel quase nosso aqui de dizer, e aí Rick, o que tá acontecendo com você, cara? E pra acabar a gente tem uma cena muito triste, né? Em que a Planetina vai ali fora,
manda mensagem pro Morty, ela faz todo um discurso sobre como foi preciso fazer aquilo para poder salvar o planeta, e ele pede para ela ir embora, ele termina com ela, mesmo ela dizendo que ama ele, e ele fica deitadão na cama triste. E cara, a gente vê briga dele com a Beth desde o começo do episódio, só que ela é uma mãe preocupada, ela bate na porta, pede pra falar com ele, ver se ele tá bem, e pô, cara, eu fiquei com muita dó do Morty, tadinho do nosso Mortyzinho, chorando, dizendo que ela foi embora, que amava ela, e o episódio acaba assim, quase que da mesma maneira que a gente vê o Rick mal também em alguns episódios, a gente vê o Morty super triste e super mal, chorando no colo da mamãe dele. Cara, eu não sei se esse episódio vai ter continuação, mas eu acredito que a gente vai voltar a ver a Planetina sim. Como ela é uma super heroína e agora ela não tá mais presa aquelas pessoas que escravizavam ela, eu acredito que é bem provável que ela venha a pintar aí nos Vindicators, porque a gente sabe que vai ter uma nova série dos Vindicators, que vai ser o primeiro spin-off de Rick and Morty. Eu acredito que é bem provável que a Planetina apareça por lá. Então, cara, foi um episódio realmente muito diferente, em que a gente viu a Summer sendo muito mais Rick, participando muito mais de aventura com ele. A gente vê que ela tá tendo um crescimento absurdo na série também, principalmente agora nessa quinta temporada, esse episódio que focou mais nela. E o Morty, apesar de ter todos os poderes e conseguir fazer as mesmas coisas que o Rick cada vez mais, tem um lado coração, que é esse lado aí de se apaixonar e mais uma vez sofrer com um romance, como né, acontece com a maioria de nós na adolescência. Cara, e a cena extra foi uma das mais curtinhas até agora, mas eu achei muito engraçado, que é o outro dia daquele planeta lá que a Summer acabou tirando o Apocalipse. Enfim, é isso, galera, que eu queria trazer pra vocês hoje. O episódio é realmente muito bom, como eu falei pra vocês, é o mais diferente até agora de Rick and Morty, e mesmo num episódio em que a gente tem um dos arcos sendo pessoas indo visitar planetas que vão explodir, que vão ter apocalipses, eu diria que esse episódio é o episódio mais humano de Rick and Morty até agora. Gostei mais desse do que do segundo, talvez com o primeiro eles estão no mesmo nível, são episódios realmente muito diferentes, mas eu amei esse terceiro episódio, estou amando a quinta temporada, nessa nova pegada aí que os produtores estão trazendo. Agora eu quero saber a sua opinião, você gostou desse episódio? Qual foi o detalhe que você achou mais da hora? Deixa aqui nos comentários se você puder, e não esquece de deixar o like aí pra curtir esse vídeo, me dar uma força e me seguir lá nas redes sociais, fechou, galera? Então ó, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto de esquina.